Hoje é celebrado o Dia Mundial do Idoso e os 18 anos do Estatuto do Idoso. A data é motivo de comemoração, mas também de reflexão. Na pandemia, o número de agressores contra essa parcela da população aumentou em todo o país. Em novembro do ano passado, estas imagens chocaram o Brasil pela forma violenta como um homem trata a própria avó, uma idosa de 76 anos, no Rio de Janeiro. Cenas de agressões contra idosos como esta aumentaram na pandemia. Dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos mostram que no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 33.600 denúncias de violação de direitos dos idosos. Em todo o ano passado, foram 48.500 denúncias. De um modo geral, a gente observa que essas situações aconteceram não só com os idosos, mas também com as crianças, ou até mesmo entre as pessoas que tiveram que se enclausurar, não seria a palavra correta, mas ter que se ater no ambiente familiar em prol aí de uma proteção ante a pandemia. Porque elas começam desde o ponto de vista psicológico, trazendo aí para um distrato, maus trato, e chegando até em algumas questões físicas. Para tentar mudar essa realidade, em junho do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça assinou um termo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos para que os canais de denúncias de violência contra os idosos cheguem aos cartórios e aos tribunais. A ideia é que os locais fiquem atentos a questões como antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias e venda de imóveis envolvendo idosos. Essa parte da população, cada vez mais agredida nos últimos 2 anos, é a mesma que cresce de forma acelerada em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, a proporção de idosos com 60 anos ou mais deve triplicar, alcançando cerca de 2 bilhões de pessoas em 2050. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, os idosos representam 14,3% da população. Ou seja, 29.300.000 pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes até 14 anos. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos. Hoje é de 76 anos. Para especialistas, o envelhecimento da população precisa de ser culturalmente mais valorizado. Nós precisamos criar um mecanismo de cultura para que isso seja desde o início da vida, e a partir daí a gente vai vivendo a cada momento da nossa vida, desde criança, adolescente, jovem, adulto e velho, entendendo que aquele momento tem uma importância. E para falar mais sobre a situação dos idosos, eu converso agora com a promotora de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público do Distrito Federal, a Maércia Correia de Mello. Oi, Maércia, boa tarde para você. Maércia, que também é uma das coordenadoras da Central Judicial. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Prazer é todo nosso, Maércia. Bom, a data, a Central do Idoso, a Central Judicial do Idoso. Só fazer essa correção antes da gente começar a conversar, Maércia. Bom, hoje é uma data muito importante, o Dia Mundial do Idoso. E também é o dia da maioridade, assim, entre aspas, do Estatuto do Idoso, completa 18 anos. Foi um verdadeiro avanço, sem dúvida, mas ainda temos muitos gargalos, né? Como é que você avalia? O Estatuto é um instrumento muito importante para a população idosa, mas nós precisamos de mais políticas públicas voltadas à área de saúde, de assistência social, especificamente para os idosos. E a sociedade, de modo geral, ela precisa estar preparada para envelhecer e para cuidar dos seus idosos. Porque envelhecer é um processo natural e a velhice precisa ser vivenciada com saúde e com dignidade. Bom, a senhora atua também na Central. Como é que é o trabalho de vocês? Quais são as principais demandas? A Central Judicial do Idoso é o resultado de uma parceria inédita, pioneira no Brasil, entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui, essas 3 instituições se reuniram no único órgão, a Central Judicial do Idoso, para prestar atendimento às pessoas idosas que se encontram em situação de risco ou de vulnerabilidade social.
Esse risco e a vulnerabilidade social, eles cresceram, foram aumentados durante a pandemia, porque os idosos, nós vimos, inclusive na reportagem também, uma série de situações, né, desrespeito, a violação de todas as esferas. Como é que vocês têm atuado para minimizar essa questão? Eu acho que é preciso entender que todos os problemas que afetam a população idosa, eles têm que ser solucionados com rapidez. Então, quando se implementa uma política para pessoas vulneráveis, o idoso tem que ser alcançado em primeiro lugar. Então, a gente procura sempre tornar efetiva essa prioridade e atender o idoso da forma mais rápida possível. Vamos falar agora sobre alienação parental inversa. Explica para a gente que conceito é esse e o que a gente pode fazer também para evitar essa situação. O papel também um pouco da sociedade, né, Maércia? A alienação parental inversa ocorre quando o idoso ele é abandonado pelos seus filhos. Então, assim, não recebe dos filhos o carinho e o afeto que se espera, né, desses filhos. Bom, na Central Judicial do Idoso, nós temos um setor, um núcleo de mediação. Então, sempre que um idoso aparece lá com essa demanda, com vínculos familiares rompidos, a gente procura chamar essa família e fazer com que haja um diálogo entre essas pessoas, um processo de mediação, e quando esse processo é bem sucedido e a gente chega num acordo, ele pode ser homologado ali na própria central. Então, a gente procura enfrentar essa situação com diálogo, buscando a família e fazendo a família entender que ela é importante nesse processo de envelhecimento. E quando a família não entende, quando não tem jeito de ter diálogo, há uma tipificação em relação a essa alienação parental inversa? Não há assim, um artigo específico falando desse termo, alienação parental, mas o Estatuto ele criminaliza deixar de prestar assistência ao idoso, não prover as suas necessidades básicas quando a pessoa é obrigada a fazer isso, abandonar idosos em hospitais, instituições e os maus tratos de maneira geral, sem falar também da apropriação indébita, que é muito comum e é também criminalizada. E as penas para esses crimes variam de 6 meses até 12 anos de prisão naqueles casos mais graves. E tem também a violência patrimonial, né? Tantas outras aqui que a gente não vai ter tempo de falar. Para finalizar, a sociedade tem um papel importante, né, na denúncia, para que direcione esse idoso para Ministério Público ou para outros órgãos, né, Maércia? São vários os canais de denúncia. Pode ser feita assim, a denúncia pode ser feita no Ministério Público da localidade, que geralmente recebe essas denúncias por meio das suas ouvidorias, pode ser feito nas delegacias de polícia, na Defensoria Pública, e é muito comum ser feito na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo Disque 100 ou pelo Disque 180. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada.